entendendo, revisando e aprofundando sistemas de equações lineares. Bom, equações nós já sabemos que elas se compõem de algo antes do igual, que é o primeiro membro, e depois do igual, que é o segundo membro. Podem haver termos que são separados pelos sinais de mais e menos. Então, por exemplo, se eu tenho x mais y igual a 8, 3x menos y igual a 5, eu estou tendo um sistema de equação linear. Por que é um sistema? Porque eu envolvi mais de uma equação. Por que é linear? Porque, observe, o grau é primeiro. Sempre que eu estou falando de primeiro grau, forma uma reta. Então, por isso, linear. Estou trabalhando, se eu for fazer representação geométrica, vou chegar a retas. Aqui eu posso chamar de primeira equação, equação 1 e equação 2, só para eu ter um panorama. Eu poderia ter x mais y menos z igual a menos 1, x mais 3y igual a 7, eu poderia ter y mais 2z igual a 0. Isso daqui também é um sistema de equação linear, onde eu tenho uma, duas, três equações. E eu tenho uma, duas, três incógnitas, as letras, os valores que eu preciso descobrir, que somados e subtraídos chegam no resultado da igualdade. Aqui eu tenho duas equações e duas incógnitas, x e y. Observando aqui esse primeiro sistema, que tem duas incógnitas, quando eu não tenho nada acompanhando aqui, significa que vale 1, né? Se vale 1, eu digo que o coeficiente, o número que acompanha a letra, é 1 para x, 1 para y. Na segunda equação, o coeficiente é 3 e menos 1 para y. Esse 8 e esse 5, para nós, eles são termos independentes, que eles não estão ligados a uma letra, a uma incógnita. Se eu precisasse escrever esses sistemas no formato matricial, eu ia trabalhar com produto de matrizes, ia retirar primeiro. O que eu tenho na primeira linha lá? 1 e 1 de coeficiente. Na segunda, 3 e menos 1. Ia multiplicar pelas incógnitas x e y, e a minha igualdade seria 8, 5. Se eu precisasse fazer o mesmo movimento aqui com o segundo, ó, x, y e z. Vou até acrescentar aqui, ó. 1, 1, menos 1, 1, 3. Vou até colocar, ó, 0z. Aqui eu tenho 0x mais 1. Completamos para ficar mais fácil escrever. Eu teria 1, 1 e menos 1. Segunda linha, 1, 3 e 0. Perdão, 1, 3 e 0. Terceira linha, 0, 1 e 2. Multiplicando pelas letras aqui presentes, x, y, z, igual ao que está lá depois, menos 1, 7 e 0. Esse depois aqui do igual, que a gente chama de segundo membro. Observe que quando falta, eu completo com 0, né, que é a ausência de valor, e os sinais são carregados sempre pelos coeficientes, sempre pelos números. Então, eu posso colocar aqui que seria uma matriz dos coeficientes, para lembrando do nome. Aqui, das incógnitas. E o que eu tenho aqui são os termos independentes. Só para a gente ter. Eu costumo chamar de TI para ficar mais fácil. Então, eu tenho que lembrar que coeficiente é um número que acompanha a letra, né? No caso, a letra se chama incógnita.
faço uma matriz dos coeficientes, multiplico pela matriz das incógnitas, que é igual ao termo independente. É um outro formato de escrever o sistema linear. Isso daqui, esses dois exemplos aqui, eu chamo de representação matricial. É outro modo de escrever correlacionando com o conteúdo estudado anteriormente, que normalmente se vê matrizes antes de matrizes determinantes para depois chegar em equações lineares. É um exemplo de resolução básico para a gente lembrar. Se eu tivesse 2x menos y igual a 5, x mais y igual a 7, como que eu posso resolver isso aqui? Um primeiro modo é eu já adicionar aqui as duas. Por quê? Quando eu somar um y positivo com um negativo, ele vai zerar. Então, 2 mais 1, 3x, 5 mais 7, 12. Está multiplicando, passa dividindo, meu x está valendo 4. Para eu descobrir o y, eu posso escolher uma das duas equações. Pode ser a 1, pode ser a 2. Critério de escolha para ser mais fácil, que não tiver subtração e quanto menor a equação for, mais fácil é. X mais y é igual a 7. Nós descobrimos o x, que é 4, mais y igual a 7. Y é igual a 7 menos 4. Y vale 3. Aí, para ficar correta a escrita, né? Coloco primeiro o valor dx, que é 4, depois dy. Então, x e y. E já para adiantar, quando eu tenho resposta assim, eu chamo de sistema possível é que eu consigo resolver, e determinado. Ou seja, tem um resultado só, um valor único. Então, eu posso fazer aqui adicionando, eu posso aqui tomar um outro método para resolução, vou trazer ele na íntegra aqui para ficar mais fácil visualizar, onde eu tenho x mais y igual a 7. Vou fazer substituindo. Escolho a 1 ou a 2 para isolar uma letra. Eu vou escolher a 2, que é a equação mais simples. X mais y é igual a 7. Vou deixar o x sozinho, então significa que momentaneamente eu passo o y para lá e ele troca o sinal. Nesse instante, o x vale 7 menos y. Se eu fiz isso na primeira ou na segunda, eu vou substituir na outra. Por exemplo, eu fiz na segunda, então vou pegar a primeira. 2x menos y igual a 5. Qual é o valor provisório de x que eu tenho? 2 vezes 7 menos y igual a 5. Aplicando propriedade distributiva, vulgo chuveirinho, né? 2 vezes 7, 14. 2 vezes menos 1y menos 2y, menos y igual a 5. Aqui eu devo 3y, 5 menos 14. Vou ter menos 3y, menos 9. Está multiplicando, passa dividindo. Repara, contrário da multiplicação é divisão. Sinal de menos carrega junto. Y, fazendo aqui a regrinha dos sinais, né? Menos com menos. 3. Descobri o y, volto e substituo aqui. X igual a 7 menos 3, que foi o valor que localizamos. X vale 4. Se a gente comparar ali, vai ser o mesmo sistema solução. x4, primeiro x, depois y. Esses são dois meios de resolver. Existem inúmeros métodos, então esses são os dois primeiros que eu tenho.